Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Paysandu não vence o CRB, permanece sem vencer na competição, na zona de rebaixamento e perdeu uma boa oportunidade de sair do Z4. No vídeo de hoje vamos analisar, e temos muita coisa para analisar, como foi esse confronto disputado agora há pouco no Mangueirão. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, sempre comenta também. Vamos fortalecer esse projeto Bastidores Pará aqui no YouTube na temporada 2025. Vocês sabem que a proposta do canal é analisar o futebol paraense, como nos Jogos do Papão, todos os jogos da temporada serão analisados. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é o quê? Tratar desse empate contra o CRB. Eu vou trazer aqui o campinho, eu vou analisar o jogo desde o início, mas eu tenho que falar algo que, para mim, resume a partida do Paysandu e uma sensação ruim que eu fiquei, algo que tem que ser corrigido urgentemente. O Paysandu tem alergia a fazer gol. Não adianta, teve entrega, teve sim, teve entrega, teve luta, você viu jogadores correndo, não foi falta de empenho, pode ter esbarrado em questão técnica, porque o elenco tem uma limitação, e as substituições promovidas pelo técnico Luizinho, sua maioria não surtiram efeito. Há uma limitação técnica no elenco do Paysandu. Você vê que há entrega, você vê que o Paysandu finaliza 20 vezes pro gol, como finalizou contra o CRB, para fora ou para dentro da meta mesmo, aí finalizou, mas isso, uma partida ou outra, ok, normal. Não pode ser todas as partidas e falar que tá tudo bem. Não, o Paysandu correu, o Paysandu teve entrega, o Paysandu teve 20 finalizações e não venceu o jogo. Tá na hora do Paysandu vencer o compromisso, vencer os confrontos e não tá vencendo. Hoje o Paysandu fez 20 finalizações no gol. Fez um gol do Heverson, lateral esquerdo, que finalizou muito bem, a gente vai citar esse gol, uma bela interceptação, roubada de bola do Vargas, deu uma bela assistência para o Heverson, que uma das poucas vezes que ele foi para o ataque, ele conseguiu sair na cara do goleiro e fez o gol de empate do Paysandu. Só que o Paysandu, em 5 jogos na Série B, tem 2 gols, um do Vilela e um do Heverson, homens defensivos. Nenhum atacante do Paysandu fez gol. Não teve oportunidade? Teve oportunidade. Algumas oportunidades claras e outras oportunidades normais, que um atacante mais ou menos conseguiria fazer o gol. Como eu disse, hoje foram 20 finalizações. E pelo menos dessas 20 finalizações, umas 3 com grande oportunidade de fazer o gol. E o Paysandu perde. O Paysandu desperdiça. Então eu não posso chegar e falar, não, tá tudo bem, porque teve entrega, porque o time se doou, se o time não tá tendo competência para fazer o gol. Se nenhum atacante, o Paysandu joga com 3 atacantes. Um sistema de 4-3-3 com 3 atacantes, aí os atacantes saem entre os atacantes reservas, que também não conseguem fazer gol. Então não tá tudo bem, tá? Você deixa o comentário de vocês aí, mas não tá tudo bem. Essa questão da qualidade ofensiva do Paysandu precisa melhorar urgentemente. 5 jogos, 2 gols e nenhum feito por atacantes ainda. Vamos entrar na partida em si. O Paysandu começou muito bem o jogo, né? O Paysandu começou com intensidade, o Paysandu em 20 minutos de jogo teve 7 finalizações contra 2 finalizações do CRB, 3 no alvo, exigindo do goleiro Matheus também, chama Matheus também, o goleiro do CRB, uma grande defesa no lance com o Borazzi, quase fazendo o gol do Paysandu, contra nenhuma finalização do alvo do CRB. Então o Paysandu começou com bastante intensidade, o Paysandu conseguiu criar a partida no jogo. O jogo em si, o problema do Paysandu não foi criação, tá? Eu sempre falo essa questão de meia, precisa de um meia de articulação, que não é o Vargas, embora ele deu sim uma bela assistência pro Heverson fazer o gol, só que precisa do meia de articulação, que o Giovani nem entrou, mas ainda não se encaixou também naquele do Paysandu, por assim dizer. Precisa desse meia, mas o problema não foi nem criar. Criar, o Paysandu criou. Igual eu falei, com 20 minutos tinha 7 finalizações, tinha 5 escanteios, não conseguiu aproveitar nenhuma dessas oportunidades. E o Paysandu, depois dos 20 minutos, parou. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, cansou, parece. O Paysandu adotou a estratégia de marcar em linha baixa. Em nenhum momento o Paysandu marcou em linha alta. O Paysandu marcou em linha baixa, dava a bola para o CRB trabalhar no seu campo defensivo, até aí tudo bem, é questão de estratégia, embora você esteja jogando em casa, né, você poderia ter uma outra atitude. O CRB não conseguia criar muito também, e o Paysandu tentava explorar muitos ataques, principalmente pela direita. Que assim como no ano passado, o forte do Paysandu nessa temporada é o Rossi
com o Edilson pela ponta direita. E o Paysandu conseguiu fazer algumas jogadas interessantes pela ponta direita. A preocupação dessa questão é que o CRB, em alguns momentos, percebia o avanço do Edilson e do Rossi e pegava nas costas do Edilson, e assim que saiu o primeiro gol do CRB. Thiaguinho pega a bola, o Martins tem infelicidade de se lesionar no lance, o Thiaguinho dá sequência, porque o Martins ele foi para a ponta direita, para o lado direito de defensivo do Paysandu, para justamente fazer a cobertura no Edilson, só que ele machuca, o Thiaguinho vai para a área, dribla o Luan com extrema facilidade, eu acho que o zagueiro do Paysandu poderia ter uma abordagem diferente naquele lance, e faz 1-0 para o CRB. Paysandu, que já não estava atacando tanto, embora tenha finalizado mais, perdia de 1-0, só que logo na sequência, 3 minutos depois, o Vargas intercepta uma bola, rouba uma bola e dá um belo passe, uma bela assistência para o Heverson, que na cara do goleiro foi lá e fez o gol de empate. A minha pergunta é, fica aí até uma interrogação, será que se a bola caísse no centroavante do Paysandu, ele faria o gol? Não sei, porque essa questão do centroavante do Paysandu tá muito difícil. Entra nessa questão de fazer gol. Tá muito complicado. Muito complicado. Eu vou chegar um pouquinho mais à frente nessa questão. Então o Paysandu vai para o intervalo com 1-1 no marcador e começa o segundo tempo sufocando. O Paysandu começa no tempo sufocando, aí o Martins foi substituído pelo Dudu Vieira. O Paysandu começa no tempo sufocando, criando, tendo oportunidades, indo para cima, acuando o CRB, e o CRB tentando explorar apenas os contra-ataques. Então foi o Paysandu que voltou ligado, voltou melhor no confronto. Até o Leandro Vilela ser expulso, muito bem expulso, e para mim, uma falta que ele faz, uma entrada que ele faz, que não era necessário fazer. Porque para o jogador do CRB fazer aquele gol, ele tinha que primeiro ter mais velocidade, ele tinha que driblar o zagueiro do Paysandu, tinha que driblar o outro zagueiro que estava na cobertura, tinha que sair na cara do Matheus Nogueira, tinha que finalizar. É muito se para acontecer. Se ele driblasse o zagueiro, se ele ganhasse na cobertura do outro zagueiro, se ele finalizasse na saída do Matheus Nogueira, ou seja, é muito se para acontecer. E não era necessária essa expulsão. Ele foi expulso pelo VAR ainda, né? Porque o juiz... Uma expulsão clara. Tanto é que na hora que o juiz volta para o campo, o Vilela tá lá no vestiário. E essa expulsão prejudicou muito a equipe do Paysandu. Mesmo assim, o Paysandu continuou com aquela questão da garra, tentar jogar com firmeza, honrar a camisa, que isso teve, como eu disse no início do vídeo. Essa questão teve, só que essa questão é legal em um ou outro jogo quando as coisas não estão dando muito certo. Quando as coisas no sistema ofensivo não dão muito certo em um ou outro jogo, ok, jogar dessa maneira para tentar segurar algum resultado. Não pode ser sempre, né? É aquela coisa, não pode ser sempre, porque toda vez o ataque do Paysandu falhar, vai jogar dessa maneira, não vai adiantar muita coisa. Só que o Paysandu, com a menos, ainda criou algumas oportunidades. A melhor delas, o Paysandu teve um contra-ataque puxado pelo Benítez, não é a dele puxar o contra-ataque, ele acabou matando o contra-ataque, porque se ele dá um passe mais rápido pela outra ponta, o Rossi vinha aberto para o outro lado, poderia fazer o gol. Ou o Boraz também estava já penetrando na área, então o Paysandu perdeu uma boa oportunidade, já com o Vilela expulso. Aí o Luizinho promove algumas substituições, sai o Nicolas para a entrada do Benítez, sai o Espinosa... Sai o Benítez para a entrada do Nicolas, melhor dizendo, sai o Vargas para a entrada do Espinosa, e depois ele promoveu ainda a saída do Boraz para a entrada do Marlon e a saída do Rossi para a entrada do Eliel. Algumas questões em relação a isso. As substituições não surtiram efeito, porque é um declínio técnico muito grande você tirar Boraz e Rossi, e eu concordo com as substituições, porque os dois estavam realmente extenuados, os dois estavam cansados, e o que eles se dedicam, e até o Rossi, que é mais velho que o Boraz, o que ele se dedica no setor defensivo, dando carrinho, puxando contra-ataque, para mim, é o jogador que eu falei, critico realmente o ataque do Paysandu, mas eu alivio sim para o Rossi, porque o que ele tem de dedicação, o que ele tenta criar de jogadas é muito grande, ele nunca foi um artilheiro de fato. Artilheiro do Paysandu é para ser outros jogadores, não é para ser ele. Lógico que ele pode contribuir, mas é outra questão. Só que o Paysandu perde muito com as substituições, porque baixa o nível técnico. Você tira o Boraz para entrar o Rossi, para entrar, tira o Boraz e o Rossi para entrar o Marlon e o Eliel, que não entraram bem. Marlon e Eliel não entraram bem. Então cai o nível técnico. Mesmo assim, o que acontece? O Paysandu tem uma grande chance com o Nicolas de cabeça, que é o forte dele, na entrada da pequena área, sem marcação, nem precisou subir tanto, porque ele estava totalmente livre. Ele mal encosta na bola, raspa na bola e vai para fora. Aquela questão que eu falei, o pessoal fala, o Paysandu jogou bem? Não pode ter jogado bem
fazendo 20 finalizações e não fazendo gol. Fazendo gol só com o lateral esquerdo, que aí ele sim teve um bom aproveitamento quando chegou na cara do goleiro. Então o Paysandu não adianta nada criar, correr, ter garra, fazer 20 finalizações e não acertar o gol. Sair na cara do goleiro e perder. O Benítez puxar o contra-ataque e demorar, tocar errado. Por mais que não seja a característica dele. E outra coisa, essa questão de centroavante do Paysandu é preocupante. Porque o Nicolas não vinha bem, o Nicolas é um jogador que vinha 3 gols na Série B do ano passado, não fez uma boa Série B. Aquela coisa que eu falo, pra mim ele é ídolo, ele tem identificação com o clube, com a cidade, é bem legal. Só que ele não tá numa fase boa há algum tempo. Não sei se a idade já bateu, alguma coisa do tipo, não sei. Enfim, mas ele não tá numa fase boa. Ele fez 3 gols na última Série B, e até agora também passou em branco e teve oportunidades. Aí a torcida pede quem? O Benítez. Mas eu vejo a torcida pedir mais o Benítez, porque sabe quando você tá de saco cheio com o seu titular e quem tá no banco já vira uma esperança? Porque ele era esperança. Pô, coloca o cara que é a esperança. Só que o Benítez perde muitos gols. O Benítez também com o Atlético Paranaense perdeu um gol na cara do goleiro no contra-ataque. 2 minutos depois, o Atlético Paranaense fez o segundo gol. Quando o Vila Nova ele perdeu um gol também na cara do goleiro para o seu gol de empate. Hoje puxou o contra-ataque errado. Então, assim, o Benítez também, ele... Quem garante? Né? Muita gente pedindo o Benítez, mas quem garante que o Benítez é o centroavante ideal do Paysandu? E o Paysandu nesse 4-3-3 joga com 2 centroavantes. Joga com um centroavante pelo menos, né? Só se o Luizinho mudar o esquema tático. Colocar, por exemplo, fortalecer mais o meio campo e jogar com 2 atacantes mais velocidade. Rossi e Boraz e algo do tipo. Porque se jogar com o centroavante, ou é o Nicolas ou é o Benítez. E sinceramente, eu ainda prefiro o Nicolas que o Benítez, tá? Eu ainda prefiro o Nicolas e o Benítez. Eu falei que não tá numa fase boa o Nicolas, eu acho que não tá, perdeu um gol na cara, mas o Benítez outros 2 partidos também perdeu, o Nicolas outra também perdeu, assim, um festival de perder gols na cara do centroavante do Paysandu. Só que entre os dois eu ainda prefiro o Nicolas, tá? Eu prefiro o Nicolas, eu acho que o Nicolas ainda pode ser útil nessa Série B, embora não tenha ido bem hoje. Útil vindo do banco, tá? Como hoje, mas hoje ele não conseguiu ser útil porque ele perdeu o gol. E o que acontece? Quase o Paysandu leva o castigo. Porque já nos acréscimos, o CRB teve 2 oportunidades para fazer o gol e acabou desperdiçando essas 2 oportunidades, uma para fora e depois uma defesa extraordinária do Matheus Nogueira. Vamos trazer só o campinho aqui rapidamente para a gente passar a escalação das 2 equipes, né? A escalação do Paysandu. Matheus Nogueira, Edilson, Luan, Obígio e Heverson. Martínez, que saiu no primeiro tempo ainda. Vilela, para mim infantilmente, nem foi expulsão infantil, foi absurda a ação do Vilela para mim. Não tinha por que fazer isso. Vargas foi bem na partida, tá? O Vargas foi bem na partida, mas parecendo é recente, joguinho de criação. Rossi, Benítez e Borazzi. Essa é a escalação da equipe do Paysandu que foi pro jogo de hoje. E antes de finalizar o vídeo, tem a questão para mim do Cavalieri, que para mim é um jogador que eu acho que pode ser mais aproveitado. É um jogador que mostrou estrela no jogo contra o Goiás. Ele é muito pouco aproveitado. Eu não estou nos treinos do Paysandu, não sei se ele está treinando bem ou ruim. Não sei. Enfim. Mas é um jogador que ele pode ser melhor aproveitado e acabou não sendo. Enfim. É esse empate. Paysandu 1. CRB também 1. Próximo vídeo aqui já no nosso cenário tradicional. Contra o Bahia, análise de jogo da Copa do Brasil. É isso, amigos. Gostando do vídeo, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.